primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Banco, eu quero fazer uma oração com a igreja. Aleluia. Quantos vieram nesta noite para adorar o nome do Senhor? Andarabashura bacandarai. Aleluia. Olhe para os céus. Para os céus nós olhamos com os olhos fechados. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo, te glorifico por mais uma vez poder ministrar a tua soberana, poderosa, inefável palavra. Ó Deus, neste momento eu rogo e peço a tua graça e a tua misericórdia sobre a minha vida. Ó Deus, tira do nosso corpo todas as toxinas que geram cansaço físico. Ó Deus amado, eu quero lhe fazer, ó Deus, pelo menos 3 orações, como eu faço sempre que vou ministrar a tua palavra. E eu peço aqui nesta noite, Senhor, pelo menos 3 tipos de unção. A primeira unção que eu lhe peço, ó Deus, é a unção de avivamento, porque diz o teu servo o profeta Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Senhor, aviva a tua igreja, porque onde há avivamento, há batismo no Espírito Santo. Aonde há avivamento, há salvação de almas. Aonde há avivamento, há curas divinas. Aonde há avivamento, aleluia, há a manifestação da tua graça e do teu poder. A segunda oração que eu lhe peço, e a unção que eu lhe peço, é a unção de quebrantamento. Se entrou alguém nesta noite com dificuldade de amar e perdoar, quebranta ele nesta noite, porque diz a tua palavra que um espírito quebrantado não desprezará o Senhor. Aleluia. A terceira unção que eu lhe peço, ó Pai, é a unção de cura. Aonde houver alguém enfermo, enfermidade nos ossos, no sangue, seja curado agora. Enfermidade na alma, seja curado agora, pelo poder do nome de Jesus. Permaneça com os céus abertos. Permaneça com os céus abertos. Eu sinto a tua graça. Eu sinto a tua presença. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, quando eu abro a minha Bíblia,
No texto aonde lemos, nós temos uma das passagens mais lindas e belas de todo o Antigo Testamento, uma experiência que o nosso patriarca Abraão, ele teve, e eu já quero aqui falar sobre promessas. Quero falar sobre uma promessa que tinha uma promessa. Deixa eu perguntar antes que eu comece a pregar a palavra de Deus: tem alguém que entrou aqui nesta noite que tem uma promessa de Deus? Levante uma mão. Tem mais de uma? Levante as duas mãos. Eu já quero aqui, antes que eu comece a introdução da mensagem, dizer para você, aleluia, que as promessas de Deus, elas estão de pé na tua vida e na minha. Oh glória! Deus escolhe um homem da antiga Mesopotâmia, cujo nome era Abrão, e Deus disse para ele: Abrão, sai do meio da tua parentela, e você conhece a história, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Vou deixar você famoso, eu vou te engrandecer, eu vou engrandecer o teu nome, e tu serás uma bênção. Quem te abençoar, abençoado será, e quem te amaldiçoar, também será amaldiçoado, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tu serás o pai das multidões, o pai das nações. E Abrão, ele sai da terra de Ur dos Caldeus, de uma terra pagã, de uma terra idólatra, e vai pela fé, sem ter o endereço, sem ter o CEP, sem ter um GPS ali para guiá-lo. Ele vai pela fé sem saber para onde ele está indo, porque quem anda pela fé não anda por vista, mas sim pela fé. Pastor, o que é fé? Fé é a certeza daquilo que você não está vendo, mas você está esperando. Você não está vendo, mas você espera e tem a certeza que Deus vai manifestar. Ele é aquele que traz à existência aquilo que não existe. Ele é aquele que abre porta aonde não tem porta. Ele é aquele que faz o impossível acontecer. Quando ele chama alguém, ele capacita. Quando ele capacita, ele levanta. Quando ele levanta, ele envia. Quando ele envia, ele sustenta e respalda. Aleluia! E lá vai Abrão para a terra de Canaã, para a terra prometida. Quando ele chega na terra prometida, ele começa a permear a terra. Ele monta a sua tenda, e diz lá em Gênesis capítulo 15, que Deus chama Abraão para fora da tenda. Porque quem quer viver o novo de Deus, precisa sair para fora, precisa sair de dentro da caixa, precisa pensar com os olhos, com a mente espiritual. E Abraão sai da tenda, e Deus disse assim: Abraão, olhas para os céus, olha as estrelas, vê se você pode contar. E Abraão, eu acredito, olhando para cima, ele começa a contar 1, 2, 3, 4, e diz: Deus, não dou conta de contar, são muitas as estrelas. E Deus fala: muito bem, assim será a tua descendência, como as estrelas do céu. Deus disse: Abraão, agora olhe para a terra, vê se você pode contar os grãos de areia. Eu imagino Abraão sentando, pegando as areias e começando a contar. Ele conta 1, 2, 3, vai contando, de repente perde a conta, e Deus não deu conta de contar. E Deus disse: muito bem, assim será a tua descendência, como a areia. Aleluia! Quando Deus diz que a descendência de Abraão será como as estrelas do céu, Deus está falando da descendência espiritual de Abraão. E quando Deus diz que a tua descendência será como o grão de areia, Ele está dizendo da descendência, aleluia, biológica de Abraão. Aleluia! Quem é a descendência espiritual de Abraão? Dá uma olhadinha no teu lado. Aleluia! Aí está a descendência espiritual de Abraão. Aí está as estrelas que Abraão começou a contar e não deu conta. Aleluia! Quem está em Abraão está abençoado. Quem está em Abraão está debaixo da promessa. E quem tem promessa de Deus, passa o tempo que passar, mas Ele cumprirá. Oh, Arabashura, Bacanda, Arabacai. Oh glória a Deus.
E Abraão começa, pastor Nivaldo, a questionar com Deus, dizendo: mas Senhor, eu não tenho filho, eu já sou avançado de idade, e a minha mulher também, ela já passou o tempo, eu não tenho filho, eu tenho apenas um servo que me acompanha, será o meu servo que vai herdar todas as coisas. E Deus diz para Abraão: fique tranquilo, Abraão, oh aleluia, fique tranquilo, Abraão, a sua mulher dará luz a um filho. Quando Sara ouve a promessa que ela daria à luz um filho, ela sorri, ela não acredita, aleluia. Por quê? Porque é impossível. Quando nós queremos crer em alguma coisa, nós apenas cremos naquilo que é possível. Nesta noite eu vim conclamar e dizer para você: chegou o tempo da igreja começar a pensar, a desejar, a almejar, a crer nas coisas impossíveis. Se nós cremos no Deus do impossível, nós temos que crer no impossível. Deus não depende de situações, Deus não depende de ambiente favorável para cumprir a sua promessa. Deus não depende da idade, Deus não depende do lugar. Quando Ele quer cumprir a sua promessa, Ele dá um jeito de fazer a promessa se cumprir. Não importa a sua idade, não importa onde você está, Ele vai cumprir a promessa. Sara se precipitou. Eis a importância quando Deus libera uma palavra, quando Deus lhe faz uma promessa. A promessa de Deus, ela está condicionada ao tempo. Nada acontece fora do tempo de Deus. Não adianta precipitar as coisas, não adianta dar uma ajudinha para Deus. Deus não precisa de ajudinha. Deus não é o brasileiro que dá um jeitinho para, não. Ele sustenta a sua palavra, Ele faz cumprir. Ele é absoluto, Ele é Deus. Só quem concorda, levante a mão para cima. O Deus absoluto está aqui nesta noite. Só que Deus era com o menino, Deus era com Ismael. Abraão chama a sua serva Agar, juntamente com o seu filho, dá um pouquinho de pão, dá um pouquinho de água e diz: agora você vai embora, suma daqui. E Agar sai errante pelo deserto, sai sem saber para onde ia. Chega em um lugar, acabou-se a água, acabou-se o pão. Aí Ismael começa a chorar, e ela percebe que o menino vai morrer de fome. Ela pega o menino, o coloca em algum lugar, ela se distancia um pouco, e ela começa a chorar. Só que a minha Bíblia diz que Deus estava com Ismael, Deus era com o menino, aleluia. Agar coloca a cara na terra e começa a clamar, e diz o texto bíblico: enquanto Agar chorava, o céu se abre e desce um anjo, o anjo do Senhor, rasgando os céus de alto a baixo, e grita: Agar, o menino não vai morrer. Deus ouviu a voz do menino, aleluia. Ismael está com sede, Ismael está com fome, e ele começa agora a invocar: Deus de Abraão, meu pai, aonde está o Deus de Abraão? Aonde está o Deus de Abraão? De repente ela levanta os olhos, Deus abre a visão dela, e ela enxerga um poço, e ela dá de beber ao menino. E a Bíblia diz que Deus era com o menino. Olha assim para o teu irmão: em momentos difíceis, em momentos de crise, Deus está com você. Diga assim: mesmo no deserto, você crescerá para a glória de Deus. Só quem recebe esta palavra, glorifique o nome do Senhor. Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, é o seguinte, eu quero o seu filho para mim. Tudo bem, Senhor, eu vou dar ele. Não, eu quero que você sacrifique ele, o seu único filho, o filho da promessa. Deus tinha uma promessa na vida de Isaac. Isaac, ele era também o filho da promessa. Então uma promessa que tinha uma promessa, quem entendeu diga amém. E Deus chama, Abraão chama o seu filho, diz: meu filho, é o seguinte, vamos subir ali em cima no Monte Moriá,
Vamos, meu pai. Ele chama os seus servos, os seus empregados, e o texto bíblico vai dizer que Abraão, ele arruma os seus apetrechos, ele vai cortar lenha, ele vai rachar lenha, pega o cutelo, pega o instrumento que fazia o fogo, talvez uma pedra, não sei. Ele pega esse instrumento e ele sobe juntamente com seu filho Isaque. Chega em um lugar, ele olha para os seus servos e disse: vocês ficam aqui, enquanto eu e o menino vamos ali, e havendo adorado, voltaremos para vós. Note o que Abraão está dizendo: vocês fiquem aqui, eu e o menino, nós vamos subir, mas nós vamos adorar, e depois que nós adorarmos, nós retornaremos para vós. O escritor aos Hebreus vai dizer que Abraão, ele creu tanto na promessa, que ele pensou consigo: mesmo que eu sacrifique ele, Deus tem o poder para trazer Isaque das cinzas, Deus tem o poder para ressuscitar Isaque. Fique tranquilo, se no meio do caminho você se esmoreceu, se no meio do caminho você perdeu a convicção, se no meio do caminho as circunstâncias diz que a promessa não vai se cumprir, fique tranquilo, hoje é a noite de Deus ressuscitar a promessa na sua vida. Do momento que nós recebemos a promessa até o cumprimento dela, há um trajeto para se seguir, e no meio do caminho você vai encontrar pedras, obstáculos. No meio do caminho vai ter momento que você vai dizer: Senhor, essa promessa não vai se cumprir, é impossível. A minha família não é favorável, o ambiente não é favorável, eu não sou favorável para a promessa se cumprir. Você não vê possibilidades, você não vê condições. Fique tranquilo, Deus vai dar um jeito. Aleluia. No meio do caminho é o momento de preparação, é o momento de amadurecimento. Deus nunca vai te entregar algo sem você estar preparado. Então aguarde o momento, fica em paz, fica tranquilo, que Deus está te preparando, Deus está te preparando, Deus está te preparando, Deus está te preparando. Só quem crê, jogue a mão para cima e adore ao Senhor. Oh, 1995 eu disse, 1995 eu disse. Eu tinha apenas 11 para 12 anos de idade. Eu estava numa cidadezinha lá do interior chamada Fernão. Pesquisa lá. Na época a cidadezinha, ela era um ovo. Não era um ovo de galinha, era um ovo de codorna, de tão pequena que ela era. Tinha na época 800 pessoas, pastor. Hoje cresceu um pouco mais, tem 1.300 pessoas. Naquela época eu morava no meio do mato, literalmente. O meu pai, ele era oleiro. Nós morávamos no meio do mato. E com 11 anos de idade, eu ia na igreja juntamente com os meus pais. Eu vi os pastores pregar com tanta autoridade, que eu coloquei no meu coração: Deus, eu quero ser pregador da tua palavra. Mas como? Primeiro, a minha família era muito pobre, morava no meio do mato, literalmente. Em casa não tinha banheiro dentro, não tinha chuveiro, não tinha geladeira, não tinha fogão. Em casa, irmão, era uma pobreza. Aleluia. E eu era gago, não conseguia falar para ajudar ainda, mas eu coloquei no meu coração que eu queria pregar. Então eu cheguei no meu pastor Nereu Carpina, já dorme no Senhor. Falei para ele: pastor, eu quero pregar. Ele falou: menino, você é muito pequeno, né? E naquele tempo era difícil os pastores dar liberdade para as crianças, era uma novidade na época. Eu quero pregar, pastor. E ele não deixava. Então eu cheguei em casa um certo dia. Cheguei da escola, coloquei o meu caderninho dentro do saquinho de arroz em cima da cama, peguei o soquete de amassar alho que a minha mãe tinha.
Eu peguei aquele soquete e fazia como se fosse o meu microfone. Eu virava o sofá da sala, fazia como se fosse o meu púlpito. Pegava os vasos de flores da minha mãe, colocava-os posicionado. Ali era a minha igreja. Colocava a mão aqui, imitando os pastores da Deus de Amor. Lembra? Glória, 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 glória. E começava a pregar para os vasos de flores, vasos miseráveis, nunca se converteram, duros de coração, mas eu pregava. Alguém passava na rua e falava: o filho do irmão João e da irmã Maria está louco. Começou a ir para a igreja, ficou doido, mas ali era Deus projetando o meu futuro, com 11 anos de idade. Aleluia! Oh glória! Eu cansei de pregar para os vasos de flores. O meu pastor não me dava oportunidade. Então eu fui no meio do mato, era um pasto. Eu peguei a enxada com 12 anos. Eu limpei, cavei 4 buracos, levantei, fiz uma cabana, coloquei os bancos ali, e peguei o sofá velho da minha mãe, fiz como se fosse um púlpito. Peguei o soquete de amassar alho. Aleluia! Era o meu microfone. Era um domingo, eu chamei as crianças da cidade, da igreja. Domingo tem culto lá no sítio. Irmão, era domingo à tarde. Eu estava eloquente, eu estava cheio de Deus. Oh glória! Lá no meio do mato, encheu de criança. 1996, quando o pastor soube que estava tendo um culto no meio do mato, ele me deu oportunidade. Na igreja, eu li sobre o cego de Jericó. Irmão, eu preguei quase de 1 hora. Quando eu abri o olho, eu acordei, estava de costa para a igreja e de frente para o púlpito. Naquele dia, Deus me entregou o dom da palavra. Com 12 anos de idade, não parei mais de pregar. O ambiente não era favorável, a cidade não era favorável. Eu estava na roça, com 14 anos, eu colhia laranja, colhia café, capinava, ruava café no meio do mato. Eu dizia: Deus, me tira da roça, aleluia, eu quero pregar a sua palavra. Chegou um pastor e falou para mim assim: é melhor você desistir desse negócio de ser pregador. Você vai ficar frustrado, rapaz. Esse negócio é difícil. Você não tem estudo, não tem um curso, não tem uma preparação, não tem nada. Sabe o que eu fiz, meu irmão? Com 14 anos de idade, eu fiz o meu primeiro curso básico de teologia. Aleluia, oh glória. E falei: eu quero pregar a palavra. Amados irmãos, quando Deus escolhe alguém, Ele capacita essa pessoa. Quando Ele capacita, Ele levanta. Quando Ele levanta, Ele envia. E quando Ele envia, Ele sustenta, Ele respalda. É Deus que faz o impossível acontecer. Deus não depende de ambiente favorável. Deus não depende de homem, de costa quente, não. Quando Ele quer usar alguém, Ele tira do meio do mato e coloca aqui em cima para pregar para vocês. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Deus